Por que há tantos casos de violência contra a mulher por parte de líderes religiosos? Você sabia que o Brasil bateu recorde de denúncias nesses últimos 3 anos? Vamos entender um pouco por que isso? Eu sou José Braga e esse é o canal A Raça na Paz, sabedorias que merecem ser espalhadas. E hoje o tema é sensível, é o tema de violência contra a mulher por parte de lideranças e de pessoas religiosas. Muitas vezes, onde a gente acha que não vai ter esse tipo de situação, é justamente lá que muitos se tornam vítimas. Tá vendo essa caixinha aqui? Isso, essa caixinha aqui, ó. Curte, compartilha, se inscreve, dá um suporte aí para dar aquele apoio ao nosso canal, compartilha com seus amigos. Aqui sempre vai ter conteúdo bom para você e para todo mundo que você ama. Bem, a live dessa semana trata da violência contra a mulher em linguagem religiosa. Quem nos ajudou a entender um pouco melhor do tema foi Milena Monteiro. Nós estudamos juntos no Marista, eu também é ex-aluna Marista. Tem muita cancha em relação a essa discussão. A conversa foi muito boa, ela trouxe casos assim que me deram mini choques, né, de frases que ela soltou, porque apesar de serem coisas que a gente mais ou menos ouve falar, mas sempre é muito chocante quando uma testemunha mais direta com essas situações dizem pra gente realmente é assim, a frase é essa, a fala é essa, e a gente realmente fica chocado em relação ao tipo de manipulação que ocorre com mulheres nessa ambiência religiosa. O tema não é simples, o tema é um pouco pesado, é um tema sensível, e eu peço que vocês ativem aí as sensibilidades de vocês para assistir esse vídeo. Acho que é importante nesse momento de resiliências reflexivas falar um pouco sobre a relação entre religião e violência. Essa não é uma relação nova, essa infelizmente é uma característica muito própria da história das religiões. Todas as religiões conhecidas, elas tiveram os seus ciclos de violência mais ou menos intensos. O discurso religioso geralmente ele é fundamento de ações políticas, ações econômicas, ações sociais que denotam um tipo de opressão, um tipo de exclusão, ou seja, de violência. Então, infelizmente não é um tema novo, não é um tema que a gente possa dizer que é totalmente surpreendente, porque não é. Religião e violência, infelizmente, são duas dimensões da vida humana que acabam se cruzando em muitos momentos. O caso aqui, a circunscrição aqui, é que tem a ver com a questão um pouco mais da vida pessoal de mulheres e de lideranças religiosas. Quando eu falo lideranças religiosas, é porque é o que aparece mais no número de denúncias. E são geralmente lideranças religiosas que são denunciadas, né? São pastores, são líderes espíritas, são padres, são, enfim, exercem dentro de uma comunidade religiosa o papel de líder. Por causa do número de denúncias desse recorte de papéis, de pessoas, de líderes, é que a gente fala das lideranças, mas é o tipo de situação em que na ambiência religiosa isso pode acontecer com o líder, mas pode acontecer com outras pessoas também. A princípio, a gente precisa dizer que a religião ela sempre foi usada, e aí é que está o link, né, o vínculo da religião com violência, porque a religião sempre foi instrumentalizada por lideranças como manipulação, seja do ponto de vista da manipulação ideológica, seja do ponto de vista da manipulação religiosa, seja do ponto de vista da relação afetiva, social, enfim. A religião ela é uma ferramenta de manipulação muito eficiente ao longo da história e continua sendo. E daí está o link para a perspectiva da violência. A gente pode até afirmar que a manipulação já é uma expressão de violência. É a violência patrimonial, a violência moral, psíquica ou psicológica, é o mesmo tipo de violência, a violência sexual, a violência física e a violência verbal. Nos casos de violências geradas pela relação com lideranças religiosas, o mais comum é a violência moral e psíquica e a violência sexual. Começa normalmente com a violência psíquica. Estabelece-se aí uma relação de dominação e de manipulação muito nítida para nós que estamos de fora, mas geralmente para mulheres que estão inseridas nesse contexto, essa manipulação ela é muito sutil. Gente, eu estou aqui na edição do vídeo e apesar de achar que o que eu falei está bem pertinente, eu achei que faltou uma palavrinha muito importante para que as coisas se coloquem nos seus devidos lugares. Eu sempre estou falando no horizonte de mulheres vítimas de violência, de lideranças religiosas que eram maiores de idade.
Em nenhum momento, nenhuma palavra do que eu disse admite que haja qualquer tipo de possibilidade quando se trata de mulheres, de meninas menores de idade. A relação de lideranças religiosas com menores de idade é crime. E isso não se discute, ponto final. As lideranças religiosas mal intencionadas são experts e sabem manipular muito bem o afeto culpa nas pessoas, de homens e mulheres. É muito hábil a forma como as lideranças religiosas manipulam a culpa das pessoas. Quer dizer, quando se estabelece uma experiência até afetiva de lideranças religiosas com algumas de suas vítimas, as vítimas são induzidas a pensar que elas são as culpadas por algum tipo de envolvimento. Elas tendem a achar que a culpa por haver aquele tipo de relacionamento que se tornou afetivo, que às vezes se tornou sexual, é delas, vítimas. Elas entendem que elas deram chance para que a liderança se aproximasse de forma mais íntima. Elas entendem que talvez elas mesmas queriam algum tipo de relação porque se sentiam fragilizadas e, portanto, permitiram. Então, há um consenso dela, a partir da culpa, de que aquela relação se estabeleceu também porque ela quis. E aqui eu acho que a gente entra num terreno delicado, porque o que eu vou dizer agora é o seguinte, para o líder religioso principalmente, que haja algum mínimo consenso de vítimas de violência sexual, de violência psíquica, da parte de líderes religiosos como você, isso a gente não está discutindo. Ela pode até inicialmente ter tido algum tipo de consenso. A questão é que a partir do momento em que ela se dá conta de que aquilo não é correto, de que aquilo não pode continuar, e você, de uma forma talvez até afetivamente envolvida, porque isso você não está livre disso também, mas de uma forma que você sabe que está errado, que você sabe que não pode continuar nessa relação, e você intencionalmente busca ter outros espaços, ter outros momentos, às vezes dizendo que é para conversar, às vezes dizendo que é para esclarecer, às vezes dizendo que é para pedir desculpa. No fundo, ali há uma tentativa de perpetuar aquela situação. Na medida que você fala, age, organiza para que aquela situação se perpetue, nesse momento não há nenhum consenso. Nesse momento há sim culpa, não da pessoa que é vítima da violência sexual, mas da liderança religiosa naquela situação. Há um poder do líder religioso sobre as vítimas que está fora do campo do humano, simplesmente. É uma autoridade que se exerce no campo do sobrenatural. Imaginem isso no sentimento da pessoa. A pessoa que foi vitimizada, a pessoa que tem suas crenças, né? A pessoa que tem a sua fé abalada. A partir do momento em que você insiste em manter algum tipo de relação de perfil mais afetivo com suas vítimas, você sim está praticando violência e manipulação contra mulheres. Aqui eu quero me reportar um pouquinho mais aos líderes religiosos. A gente sabe que por lidarem com muitas pessoas de muitos perfis, de muitas idades, os líderes religiosos eles conseguem com o tempo, discernir com cada vez mais rapidez quem são aquelas pessoas que são fragilizadas emocionalmente, quem são aquelas pessoas que não têm amparo em lugar algum. A partir dessa percepção, infelizmente, as lideranças religiosas que têm algum tipo de má intenção em relação à manipulação e violência contra a mulher, é a partir daí que eles agem. Um grande número de casos de manipulação, violência psíquica e até sexual que estão sendo flagrados no Brasil nesse momento é por causa das provas que são encontradas em celulares. O envio de fotos íntimas, o estabelecimento de diálogos de perfil mais sexualizado. Essas são algumas das provas que têm acontecido, que têm sido geradas para que o número de denúncias não só aumente, mas que consigam avançar na justiça. Outra coisa, nós que estamos ao redor, a gente tem que parar também de culpar a vítima. Por mais que tenha havido algum tipo de consenso mínimo da vítima em relação a alguns primeiros passos de uma relação com uma liderança religiosa, a gente tem que entender que se isso continua, isso é crime, isso é violência. E nós que estamos ao redor, que de repente até a vítima comentou uma coisa ou outra com alguém, a gente não pode estar achando que a vítima é que é a culpada. Não, a gente tem que dar apoio a ela, dar amparo a ela.
para que ela se fortaleça e, se sentindo fortalecida, tenha coragem de denunciar e enfrentar, talvez, uma situação de ser julgada por toda uma comunidade, porque lideranças religiosas que são maquiavélicas, elas fazem isso mesmo, né? Elas culpam a vítima, elas colocam a culpa na vítima, elas negam que fizeram alguma coisa, elas acham que não fizeram nada. Nós temos que ser amparo, nós temos que ser porto seguro para essas pessoas. Então é importante a gente dar amparo às vítimas, dar amparo às mulheres. Quero aproveitar aqui só para passar para vocês, aqui na Bahia, qualquer caso de violência contra a mulher, denuncie no 180 e também sigam a conta no Instagram do @foiabusivoporquê. Essa conta também dá suporte a mulheres que se encontram ou se encontraram em situação de violência.